Bom dia, gente! Meu nome é Renata Baruel e hoje a gente vai falar de intestino. Pois é, então senta que lá vem história, né? Agora, não tem como a gente falar de funcionamento do intestino sem a gente falar de fibra, né? Existem dois tipos de fibra: fibras solúveis e fibras insolúveis. Quando eu como alimentos com fibras solúveis, o que acontece? Dentro do nosso corpo, essa fibra solúvel, ela vira uma massa grudenta, uma coisa meio gelatinosa. E ela ajuda a dar volume no nosso bolo. Então, gente, é assim, não adianta eu querer ir no banheiro se eu não tenho nada para fazer, né? Então, eu preciso ajudar a formar esse bolo fecal. Então, a fibra solúvel ajuda nisso. Fora isso, a fibra solúvel, como ela é meio grudenta, como ela forma meio que um gel dentro do nosso estômago para ajudar na digestão, as coisas grudam nela. Então, por exemplo, açúcar, gordura, grudam nessa massa. O que isso é bom? Porque aumenta ainda mais o volume do bolo fecal, então ajuda a estimular para ir no banheiro. E outra coisa, se o açúcar está grudando, se a gordura está grudando, você está fazendo uma prevenção maravilhosa contra problemas de diabetes e problemas de colesterol alto, não é verdade? Porque o açúcar está ficando. Então você ajuda a controlar a sua curva glicêmica e a gordura também está ficando. Então isso é muito importante. E acontece outra coisa também importante. A bile, ela é responsável por quebrar a gordura na nossa digestão, né? Cada vez que a gente come, a vesícula espirra a bile lá dentro, ela faz o trabalho dela, o bolo fecal continua e a bile é reabsorvida pela vesícula. Quando existe esse tipo de fibra na nossa alimentação, a bile fica grudada junto e vai embora. A nossa vesícula não pode ficar sem bile dentro. Qual é a matéria-prima que o teu corpo usa para fazer uma nova bile? É o colesterol ruim. Então você consegue de uma maneira natural fazer uma prevenção dos seus níveis de colesterol. Gente, não trata nada. Vamos tomar cuidado com isso. Quem já tem colesterol alto, o colesterol ruim tá alto, não use isso como tratamento, mas ele é uma prevenção maravilhosa e ele auxilia no tratamento que você está fazendo com o seu colesterol, principalmente as pessoas que têm predisposição. Aí vamos lá, aí continuou o bolo. Esse tipo de fibra solúvel, ele ajuda o trânsito do seu intestino ser mais lento. Por que isso é importante? O nosso intestino, ele precisa de tempo para conseguir absorver os nutrientes. Conforme as fezes vão passando, as nossas velocidades, que eu já vou falar delas, que ficam dentro do intestino, né? Elas vão puxando esses nutrientes. Se passa muito rápido as minhas fezes pelo intestino, eu não consigo absorver. E aí a pessoa vai ficando fraca, aí, gente, acontece tudo. Fica fraca, cabelo cai, unha quebra, pele opaca, toda hora você tá com fome, porque todo nutriente tá no banheiro, né? Então, em vez de estar dentro do teu corpo, do jeito que entra, ele sai. Então, isso é muito ruim também. Então, as fibras solúveis, elas são importantes por causa disso. Eu fiz uma cola, porque todo mundo fica, dá exemplo. Eu não consigo lembrar tudo de cabeça, tá, gente? Então, eu fiz uma cola, por exemplo, de alimentos que são ricos nesse tipo de fibra solúvel. Ó, aveia, farelo de aveia, farinha de linhaça, cevada, os feijões, castanha, cenoura, maçã e as frutas cítricas, especialmente aquela parte branca que a gente acaba jogando fora, né? Quando chupa laranja, joga toda essa fibra maravilhosa fora. Então tem que comer tudo junto. Essas são as fibras solúveis. Fibras insolúveis. O que elas fazem? As fibras insolúveis, elas ajudam no controle, na limpeza do teu intestino. Então elas fazem duas coisas principais. Primeiro, quando você come as fibras insolúveis, elas ajudam a tirar do alimento as toxinas e substâncias cancerígenas que existem nos alimentos. Então essas fibras insolúveis fazem isso. Isso é ótimo, porque elas ajudam na prevenção de vários tipos de câncer, especialmente câncer de cólon. Outra coisa, a fibra é insolúvel, o nosso intestino é desse jeito, cheio de velocidades, não é verdade? Então as fibras insolúveis, elas funcionam como fio dental. Agora, olha só, isso daqui eu fiz como exemplo para vocês entenderem. Isso daqui é um intestino. Tá? A absorção do meu intestino, ela não é desse jeito. A capacidade de absorção do meu intestino é isso daqui. A gente já ouviu falar, né? Quando abre o intestino, dá um campo de futebol. Olha só, o meu intestino é daquele jeito. Mas o tamanho dele... Ai, rasguei o intestino. Mas o tamanho dele, olha só que absurdo. Isso é a capacidade de absorção do meu intestino. Vocês estão vendo que legal?
E o que acontece? Acontece o seguinte, imagina nessa quantidade de dobrinha, quanta sujeira não pode caber? Pois é, são quase 18 quilos de sujeira que cabem dentro do meu intestino. E, gente, desse jeito aqui, ó, não limpa nunca. Como é que limpa? Porque entra lá dentro, fica grudado, não sai. A fibra insolúvel, ela tem a capacidade de entrar nesse emaranhado do meu intestino e conseguir limpar. Então, não só que ajuda a emagrecer, porque, gente, você tá... Sabe aqueles homens barrigudos, tem aquela barriga bonita, que até brilha, sabe? Tem maior orgulho, até levanta a camiseta. Gente, é tudo cocô. Desculpa falar. Mas, imagina o tanto de sujeira que não tá enfiado no meio do teu intestino. E só fibras insolúveis é que fazem isso. Então, elas são muito importantes nessa parte da prevenção das toxinas, de coisas cancerígenas, como na limpeza. Quando limpa, você está prevenindo problemas de diverticulose, você está prevenindo problemas de acúmulo de gases, você está alimentando melhor a sua flora intestinal, que são as bactérias que ficam dentro do nosso intestino. Então, alguns alimentos insolúveis. Casca das frutas, raízes vegetais, farelo de milho, trigo integral, aipo, são alguns dos alimentos que ajudam que tem fibras insolúveis. Agora, eu tenho que entender o seguinte, muitos desses alimentos que são ricos em fibras são carboidratos. Então, se eu quero ter uma qualidade excelente de consumo de fibra, sem aumentar demais o meu consumo de carboidrato, eu tenho que tomar esse cuidado, senão eu acabo engordando. E aí, é muito recomendado, vários nutricionistas, muitas pessoas recomendam você se utilizar como recurso suplementos de fibras, porque você consegue ter só a fibra ela não fornece caloria. Então você tem só a fibra sem fornecer calorias para o teu corpo, e isso é excelente, é fundamental. Então, gente, na verdade, o que acontece? A prevenção a recomendação a gente tá aumentando os vegetais com folhas verdes, eu peguei minha cola, tá? Tô com a cola. As frutas, especialmente as frutas com casca, porque daí você tem os dois lados, legumes, grãos integrais, castanhas e sementes. As sementes recém-trituradas. Se você conseguir triturar e comer, não só que você tem o benefício da fibra, mas muitas delas têm gorduras que são importantes para o nosso corpo. E, gente, água, porque não adianta, não existe, a maioria das pessoas que tem problema de intestino não gostam de tomar água. E não tem como. A água, ela é o veículo do nosso corpo. A água é o que a gente mais tem no corpo, mais tem. Se você não fornece água para o teu corpo, você vai ter problema em várias coisas, especialmente intestino. E olha como é importante o nosso intestino funcionar, não é verdade? Não só porque incomoda, mas pela nossa saúde e por todas as prevenções. Um beijo para vocês, até segunda-feira.